Bom, início de ano, tá todo mundo indo na academia todo dia, aparentemente é isso que as redes sociais mostram. Eu estava na fazenda, então só fiz caminhadas na terra, por enquanto. Porém, eu estou percebendo que a galera tá querendo ser fitness. E eu estava de olho numa matéria falando das resoluções do novo ano, e aparentemente malhar é um dos principais objetivos de 2025. Que Deus nos ajude, não é? Mas eu espero que você tenha feito mais objetivos na sua lista de 2025 do que só ir para a academia, né? Ir para a academia é importante num mundo de sedentarismo. Comer bem é importante no mundo de fast food, né? Comida mais barata é aquela comida gorda. Num mundo viciado em tecnologias, faça o seu detox no nome de Jesus. Meu marido está aí? Vocês já falem para o Ramon sair um pouco do celular também. Que mais? Num mundo que lê pouco, a gente tem que ler mais, mas os objetivos espirituais precisam estar acima desses outros objetivos que são bons também, amém? E é por isso que você veio à igreja hoje, não é? Está dedicado. Não vai faltar em 2025, vai vir todo domingo, não é nada de churrasco domingo na hora do culto. Churrasco em outro horário, amém? Vamos ver que tá caro, tá tudo caro, né? A picanha tá cara, tá tudo caro. Mas uma das resoluções, um dos objetivos, metas de 2025, para muitos cristãos é ler mais a Bíblia. Quem fez esse objetivo para esse ano? Eu também fiz. Quero ler a Bíblia todos os dias, sem falta. E também quero ter mais tempo de oração. E uma das coisas legais que a gente começou lá em casa é que a gente começou um plano de leitura bíblica. Eu, o Ramon e o Enzo juntos, o mesmo, né? Cada um lê no seu celular. Não sei se você tem o aplicativo da Bíblia, mas dá para você ler em conjunto o plano de leitura. E dá para você mandar comentários. É ótimo. Eu e o Ramon mandando indiretas para o filho, de acordo com cada dia da leitura da Bíblia. Tá maravilhoso, alinhadíssimos com Deus. Amém? Então faça isso com seu filho mais velho também. O problema é quando o filho der a indireta para o pai, baseado na Bíblia. Então a gente tem que estar preparado para isso, ser bom exemplo quando vai ler a Bíblia junto. Está aqui o desafio para vocês que têm filhos mais velhos. E foi num desses dias de leitura bíblica, a gente está em Gênesis ainda, que um versículo me saltou aos olhos. E a Bíblia, o interessante da Bíblia é que a gente pode ler todos os anos a Bíblia toda, mas sempre terão coisas novas que o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos espirituais para enxergar a profundidade daquela verdade. E o mais lindo é que um único versículo pode transformar a vida de alguém. Forte, né? Cada versículo, cada frase da Bíblia carrega uma imensidão de verdade e de transformação que ela pode gerar em nós. E é um desses versículos que eu quero convidar você a refletir comigo nessa noite. E esse versículo está lá em Gênesis 18, 14. A nossa palavra toda vai girar em torno do que esse único versículo fala. E o que ele diz é... Aqui eu coloquei a versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. E diz lá: será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Então o tema de hoje é: será? Esse versículo eu provavelmente já li muitas vezes, mas dessa vez ele me gerou um certo impacto diferente. Será que para o Senhor existe alguma coisa impossível? Esse versículo ele está dentro de uma história muito conhecida também, que é a história de Abraão e Sara. Abraão foi o homem que Deus decidiu fazer uma aliança, e a partir dele ele fez aliança com todo o povo de Israel. Depois essa aliança se estende por meio da vida de Jesus, que é o Filho de Deus, e que nasce de uma raiz judaica, vinda dessa aliança que Deus fez com Abraão.
Mas não foi só uma aliança comum. Deus encontra esse homem que chamava Abrão e ele faz uma promessa. Se eu for o seu Deus e você acreditar no que eu estou falando, no meu poder, eu vou te fazer um pai de muitas nações. Você vai ter muitos descendentes. Só que existia um impeditivo nessa história. A esposa de Abrão, que era Sarai, quando Deus fez a primeira promessa, ela era infértil e ela não podia ter filhos. Então, muitas coisas acontecem na história de ambos. E uma delas é um milagre que faz Sarai, que depois se torna Sara, ter um filho de forma milagrosa, numa idade muito avançada. E esse versículo, ele é dito pelo Senhor, por Deus, quando ele faz uma das aparições a Abraão. Ele aparece junto com 2 outros anjos. Então aparecem os 3 para Abraão, e quando Abraão vê a presença, aqui na Bíblia aparecem como os 3 homens, mas depois se identifica como Deus. Ele já entende a presença de Deus e ele vai lá preparar a comida, manda todo mundo preparar e servir bem aqueles que estão chegando para trazer uma mensagem. E aí então o Senhor pergunta: onde está sua esposa Sara? Ela está lá dentro fazendo pão. E aí ele fala, o Senhor: daqui 1 ano ela vai ter um filho. Sara está lá dentro, mas ela escuta. E aí ela dá risada. E eu acredito que ela não está dando risada daquela divindade de Deus se manifestando. Ela está rindo dela mesmo, imaginando ela e Abraão produzindo aquele filho, gerando aquele filho. Depois ela grávida, naquele estado de velhice. Depois ela amamentando no estado de velhice. E aquilo gera... E ela até fala: gente, como é que eu vou fazer isso? Pensa, a Bíblia conta. Na versão da tradução da linguagem de hoje diz: como é que eu vou ter prazer sexual nesta idade? Então, aparentemente, as coisas não estavam nem mais tão animadas lá no casamento. Eles só queriam o quê? Conversar e tomar chá. E aí, então, ela fala: eu que estou aqui tranquila na minha velhice, cuidando aqui das cabritinhas, eu vou ser mãe. E ela dá risada. E vocês riram também. Mas aí, Deus fala: será que para Deus, para o Senhor, há algum impossível? E essa verdade, ela é muito poderosa. E quando ela é verdadeiramente absorvida, crida, ela muda a nossa história. O tema que eu dei para essa palavra é será? E será é a primeira parte desta frase. E ela mostra, no português, de que vai ser uma pergunta. Não é? Será? Ela mostra que isso é um questionamento. E a verdade é que todas as realidades, circunstâncias da nossa vida terão questionamentos. Sejam eles partindo de dentro de nós ou de fora. As perguntas e os questionamentos sempre existiram, desde antes do pecado. Desde o início da criação, provavelmente já existiam questionamentos, não é verdade? E quando a gente fala de questionamento na igreja, normalmente a gente pensa como algo negativo, não é? Não vai questionar a Deus. Não fica questionando porque você está passando por isso. E a gente olha um pouco pelo viés da incredulidade. O porquê, os porquês, os serás, não é verdade? Se a gente escuta alguém cristão falando: ai, será? Você já fala: ih, está incrédulo. Mas a verdade é que o questionamento sempre existiu e não necessariamente ele é pecaminoso. O primeiro questionamento que a gente encontra na Bíblia está lá
em Gênesis 3:1, quando a serpente faz um questionamento para Eva. E aqui diz: a cobra, que era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito, ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Esse foi o primeiro questionamento. E o que a gente percebe é que Eva, ela não ficou confusa ou impressionada porque ela ouviu um questionamento, uma pergunta. Tanto que ela foi seduzida a cair. E aqui eu vou abrir um espaço na minha pregação para um momento imaginação, tá bom? É algo que não está especificado na Bíblia, mas, na minha visão, os questionamentos podiam existir entre Adão e Eva antes do pecado chegar. Então, Deus deu Eva para Adão como auxiliadora e deu um projeto para os dois lá no Jardim do Éden. Eles tinham que dominar todas as coisas. Eles que cuidavam da terra, eles cuidavam dos animais, eles tinham que nomear os animais. E eu imagino então eles acordando de manhã, sol nascendo, bom dia amor, vamos fazer o nosso papel de governar, né? E aí Adão fala: hoje vamos subir aquele monte e vamos ver as aves que Deus fez por lá, e a gente vai nomear aquelas aves. E aí Eva fala: amor, será que essa é a melhor opção? Deus falou ontem que o pôr do sol de hoje vai ser maravilhoso. Eu falei: nossa, que pôr do sol lindo, Senhor. E aí ele falou: espere o de amanhã. Então eu acho que a gente podia ir lá para as margens do rio Eufrates, porque eu adoro ficar perto da água nos dias de pôr do sol mais impressionante. Pode ser ou não, mas a verdade é que o pensamento, ele é cheio de serás. Será que esse animal vai se chamar girafa ou rafiche? Tanto faz, mas eles podem ter se questionado durante a criação. Ou você acha que foi tudo de primeira? A verdade é que o questionamento por si só não é ruim. Mas definitivamente, quando a serpente questionou a verdade de Deus, aqui a gente vê um questionamento gerando o mal. Porém, em Gênesis 18:14, que é o versículo que nós estamos estudando hoje, nós podemos ver um questionamento do bem. Aqui, quando Deus está falando a respeito de Sara para Abraão, e ele escuta que ela, de certa forma, está analisando aquela promessa, aquela palavra de que ela teria um filho, baseado no que ela sabia, no que ela vivia, na realidade dela, no presente dela. O Senhor a questionou. E eu tenho certeza que Ele usou de muita misericórdia. Quando a gente lê como cristão a Bíblia, muitas vezes a gente vê os personagens bíblicos com um olhar um pouco julgador. Mas para pensar que Sara foi a primeira geração da aliança de Deus com esse povo. Deus já tinha feito aliança, obviamente, com Adão, com Noé. Mas a aliança do povo de Israel se iniciava com esse casal. E eles não tinham conhecimento profundo a respeito desse Deus que tinha feito aliança com eles. Então Sara escuta e fala: ih, gente, estou muito velha. E aí Deus a questiona. Você já parou para pensar que Deus, Ele traz afirmações da verdade, mas também Ele traz questionamentos? Você já falou alguma coisa na sua vida para alguém numa conversa e o Espírito Santo disse: será? É muito forte o questionamento. Porque o questionamento, ele tem o objetivo não só de trazer uma resposta,
como antes da resposta te fazer refletir a respeito daquilo que você pensa, de alguma decisão que você tomou. Muitas vezes o Espírito Santo vai dizer para você: será? Será? Deus, eu quero isso. Às vezes, antes dele falar: meu filho, não vou fazer desse jeito. Muitas vezes o Espírito vai falar: será que você quer? Eu tenho certeza que esse é o melhor. Será? Às vezes Deus vai falar: esse não é o melhor. Mas às vezes Ele vai te convidar à reflexão. Aqui então Ele diz: será que para Deus há alguma coisa impossível? Daqui 1 ano eu vou voltar. E você vai estar com o filho. Ele poderia simplesmente ter dito: você está errada e você vai ter o filho sim. Ou ele poderia ter só exortado: você foi incrédula, mas eu vou fazer. Mas nada é por acaso. Aqui ele gera uma reflexão a respeito de quem ele é. Então ele tira Sara do centro. O centro daquele filho que seria gerado por uma mulher infértil não era a mulher, mas era o Senhor que tinha prometido algo a um homem. Então Deus tira Sara do centro do que ela disse e se põe. Porque existe idade avançada demais para uma mulher gerar? Sim. Se chegar aqui uma mulher de 100 anos, 90 anos, 80 anos, 70 anos, e eu decidir profetizar que ela vai gerar um filho, vocês vão abrir um buraco e se enfiar e me deixar sozinha aqui com a mulher. Porque a verdade é que existe sim idade avançada demais para uma mulher ficar grávida. Então a pergunta não podia ter Sara no centro. Porque se ele falasse: será que você é velha demais? Ela ia responder: sou. Mas a pergunta e o questionamento é: será que para o Senhor há algum impossível? Eu quero trazer para vocês o convite para o exercício do questionamento gerado pelo Espírito Santo de Deus. Na nossa mente existe muito questionamento gerado pela nossa própria carne. Não é verdade? Constantemente. Quantas vezes você está lendo a Bíblia e aí a palavra diz algo, você tenta aplicar para o seu coração e na hora sua mente diz: para você não vai dar certo. Será que vai dar certo para você que nunca consegue? Você nunca vai ser assim. Questionamentos vindo de nós mesmos, negativos da nossa carne, são constantes. Mas quantos questionamentos vindos do Santo Espírito de Deus nós deixamos fluir na nossa mente? Érica, me dá um exemplo. Você pode estar num período da sua vida de carreira muito ruim. O mercado do seu negócio ou da área que você trabalha estar muito ruim. E aí você lê a Bíblia num lugar que faz uma promessa, que diz que se você trabalhar, que se você se dedicar, que se você fizer assim, 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 Deus vai te abençoar no seu trabalho. Aí você lê aquilo na Bíblia. Imediatamente sua carne fala: problema que a situação atual não está permitindo. Essa é a carne. Deixar o Espírito fluir mas será que Ele não vai fazer? Será que Deus não pode? Será que o mercado é um impeditivo para Deus? Quando vier um questionamento que gere incredulidade, traga um questionamento que gere fé.
Se você teve 3 abortos seguidos e você engravida pela 4ª vez, e na hora o seu maior medo é viver aquela dor novamente, eu acho que eu não vou conseguir. O Espírito pode te dizer, mas será que agora não é a hora que a promessa vai ser cumprida? Será que esse não é o ano? Será que não é 2025? Será que para Deus há algum impossível? Se você teve um diagnóstico de infertilidade e o médico declarou para você e para o seu marido, sinto muito, mas o caso de vocês realmente é de infertilidade. Você não vai poder ter filhos. O seu espírito precisa gerar imediatamente como resposta. Mas será que eu não vou ser a exceção? Será que para Deus existe algum impossível? Em 2025 eu convido vocês a refletir quais questionamentos nós precisamos fazer como cristãos que conhecem a palavra. E também precisamos estar atentos à voz de Deus que pode questionar as nossas realidades também. Se você está vivendo um momento na sua família que está fadado ao fracasso, e todo mundo ao seu redor sabe que não tem saída para o seu casamento, mas será que existe algum impossível para Deus? Se alguém te falar, sua esposa desistiu de você, ela foi embora, ela está apaixonada por outra pessoa, ela não vai voltar. Mas será que Deus não pode mudar essa situação? É claro que existe a liberdade do ser humano, mas nós precisamos alimentar os serás que geram fé. Questionamentos vindos da parte de Deus precisam ser ouvidos, porque eles fazem parte da exortação de Deus para nós. Você fez a sua lista do que você deseja para 2025. E muitas coisas talvez você nem tenha colocado nessa lista com medo de serem impossíveis. E Deus pode estar tentando falar com você. E você está tão ocupado indo na academia. Brincadeira. É que está todo mundo bem dedicado na academia, né? Você pode estar tão focado em todo o resto que você decidiu que você vai fazer, que você não está ouvindo o questionamento de Deus a respeito da sua lista de objetivos de 2025. Será que é isso mesmo que eu tenho para você? Esse ponto aqui que você está colocando o plano B, eu te prometi o plano A, mas ele está difícil demais e você está colocando um plano B na sua lista de 2025. E Deus está falando, será que eu não posso fazer nesse ano aquilo que você acredita que não vai mais acontecer? Mas esse versículo ele não termina aí. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? A segunda parte, que não pode ser ignorada, nesse questionamento que Deus faz para Sara, é para o Senhor. Se eu fizer a pergunta para vocês, existem impossíveis? Sim. Se falar assim, eu quero voar daqui até aquela porta, é possível? Assim, sem nenhum equipamento? Não. Então, é óbvio que existem infinitos impossíveis. Eu posso listar aqui, só aqui dentro desse templo, muitas coisas que são impossíveis. Então, o cerne dessa pergunta, o cerne desse versículo, está no centro dele. Para o Senhor. Esse versículo é como a sua vida. Se você tirar o Senhor do meio dele, do meio da sua vida, a resposta é sim. Será que há impossíveis? Será que há coisas impossíveis? Sim, muitas.
Agora, se você coloca Deus de novo no centro, aí a situação já muda, a resposta muda. Será que para o Senhor há impossíveis? Sara estava conhecendo aquele Deus da aliança. Eles creram nele, mas ela estava prestes a crer em algo, em características a respeito da personalidade de Deus que ela não conhecia. Hoje a gente já está em outra era. Passou o Velho Testamento, Jesus já veio, nós conhecemos todo o plano, a gente tem a Bíblia como a palavra de Deus. Então você sabe quem Deus é. Você sabe que Deus é amor, você sabe que Deus é bondoso, você sabe que Deus é soberano. E a palavra soberano é que Ele está sobre todas as coisas. Ele toma todas as decisões da existência e da não existência de todas as coisas. Nada existe sem a sua permissão. Sara estava prestes a conhecer mais uma parte do caráter de Deus. E aqui é extremamente importante para nós entender quem é este Deus, para podermos entender o que esse versículo ministra sobre as nossas vidas. Ele é um Deus bom e Ele é um Deus de amor. Nenhuma decisão dele para a sua vida vai ser ruim. Nenhuma. Nenhuma. Ele também é um Deus que nos proporciona liberdade de decisão. Então, obviamente, muitas coisas que a gente vive porque nós decidimos e vivemos a consequência daquilo que decidimos, não é verdade? Então, muitas coisas acontecem na nossa vida porque Deus nos deu a liberdade para decidir e nem sempre decidimos bem. O pior de tudo é quando conhecemos a vontade de Deus e optamos pelo contrário ou pelo mal. Mas a verdade é que se Deus escreveu algo para a nossa vida e nós seguirmos a sua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Mas a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando de impossíveis, não é verdade? E eu quero ler um versículo que é muito interessante. Eu também ainda estou na linguagem, na mesma tradução da linguagem de hoje, que está lá em Provérbios 16, 33, que diz o seguinte: os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Preste atenção no que Salomão está falando aqui. Eu não sei se você já ouviu falar, mas antigamente existia o jogo de dados para saber a vontade das divindades e dos deuses. Quando Deus faz aliança com o povo, se apresenta, Ele não proíbe essa prática. E muitas vezes a gente vê que Deus mostra a vontade dEle por meio desses dados, né, desse jogo. Por exemplo, no caso de Jonas, né? Eles estão lá no barco, está na tempestade, meu Deus, quem é o culpado? Aí eles vão jogando no jogo e descobrem que é Jonas e jogam lá. Era Deus que estava mostrando a verdade. Mas Salomão entendeu uma coisa, que os homens, eles podem ser aqueles que arremessam os dados. Mas quem decide a sorte é Deus. Dentro do cristianismo, nós estamos vivendo uma temporada um pouco perigosa. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando com relação ao quê? Nós entendemos que Deus é poderoso e Deus é bom. Isso não significa que nós decidimos o que Deus quer.
que isso quer dizer? Que não é tudo que você sonha, deseja, planeja ou até mesmo ora que vai acontecer. Por mais que beleza, chamaram a Érica para pregar num dos primeiros domingos do ano para claramente acabar com toda a graça do otimismo de janeiro. Porque janeiro é muito otimista. Chega em agosto, tá todo mundo, né? Tá só chorando. Aí a gente pode pregar o que quiser. Mas janeiro não. Janeiro você tem que falar que vai dar certo, pelo amor de Deus. Não é verdade? Vai dar certo. Vai dar certo. E hoje a gente vai falar de alguns segredos para você planejar esse ano e dar certo. Mas para chegar lá, eu preciso dizer que nem tudo o que você decidir vai acontecer. Nem tudo do que você planejar para a sua vida vai ser exatamente assim. Nem todo sonho é o melhor de Deus para você. Nem toda escolha é a promessa cumprida. Deus é aquele que decide a sorte. E para você estar alinhado com a vontade de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus, em primeiro lugar. Além da palavra de Deus, você precisa ter tempo com Deus de oração para entender a palavra de Deus aplicada à sua vida. Então, quem quer casar, quem quer começar um relacionamento amoroso em 2025? Não posso, não vou expor. Se quiser se expor também, vai que tem um varão, uma varoa lindo, maravilhoso, que também... Olha lá, os corajosos estão ali. Os homens estão mais corajosos que as mulheres hoje. Mas a verdade é que este pode ser o ano escolhido ou não. Eu não posso te prometer que nesse ano você vai encontrar um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Pode acontecer? Pode. Mas eu quero dizer também a respeito do caráter de Deus na sua vida. E Ele sabe quais são as suas necessidades. E Ele que criou o propósito de família. E Ele que criou esse propósito de casamento. Então se vira, Deus. Porque para o Senhor não há impossível, amém? Então esse versículo vai ser muito bom nesse ano para você orar. Porque se está difícil, não é difícil para Deus. Quando a gente ouve testemunhos de pessoas que encontraram alguém de forma completamente milagrosa, fora do tradicional, mas era exatamente a pessoa que tinha o propósito espiritual de Deus que o outro precisava para cumprir o seu chamado. Agora imagina se essa pessoa quer usar a sua vontade e ela está tão obstinada na sua própria vontade que ela vai lá e ela começa a namorar e ela se casa com qualquer pessoa só para satisfazer os seus desejos momentâneos. Você pode jogar os dados da sorte, os dados sagrados. Você pode buscar a sua sorte. E tem que fazer, tem que ter atitude também, da nossa parte. Tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ir na igreja, né? Senão não vai conhecer ninguém crente. Mas tem que saber que Deus move. Deus se move. Provérbios 16, de 1 a 3 diz: as pessoas podem fazer planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Está começando a ficar mais otimista. Mas é importante dizer que Deus sonda a intenção do seu plano para 2025. Eu quero trabalhar muito, quero que meu trabalho prospere. Mas qual é a intenção do seu coração mediante a uma situação financeira melhor? Quem é você com uma situação financeira melhor?
Ah, eu quero aquele cargo de trabalho. Qual é a sua intenção estando lá? Para estar lá? A gente pode fazer uma lista de desejos para esse ano. Para a nossa empresa, para os negócios, para a família. Mas Deus vê intenções puras e intenções não puras. Muitos planos que nós fazemos nos destruiriam. Você já fez algum plano no passado que você sabe que se tivesse dado certo ia ser ruim? Eu estava conversando com a Ruby e aí a gente falou de vaga de trabalho, né? E aí eu comentei que dois processos seletivos de empresas grandes que eu fiz quando eu estava saindo da faculdade. E aí eu fui eram muitas etapas, eu fui até a última, nas 2 vezes. E não passei, na última. E a gente estava falando, por que Deus, né? Mas a verdade é que hoje, muitos anos depois, eu olho para trás e penso, não ia ter nada a ver com o propósito de Deus para mim. Provavelmente ia acabar me distraindo pra caramba. Porque eu sou muito intensa nas coisas que eu faço. Então, aquele plano para aquele ano que eu fiz, graças a Deus, Deus não abençoou. Não adianta você fazer as suas próprias considerações sobre o ano de 2025, mas não entregar o senhorio das suas decisões para Deus. Deus é dono da sua lista? Ele pode riscar? Ele pode acrescentar? Na sua frase, será que existe alguma coisa impossível? Será que você está tentando agir com as suas próprias mãos? Na sua lista, realizar? Ou será que existem tópicos que só Deus pode fazer? Não adianta você buscar as mudanças que você deseja para esse ano. Jogar todos os dados sagrados. Orar, campanha, voto. Se o seu coração desconsiderar a vontade de Deus. Porque no final, se você é seu filho, Ele decide. Graças a Deus. Ele é bom. Algumas coisas, ele não concorda e deixa a gente ver quebrar a cara. Então, se não der certo antes, sorte a sua. Sorte a minha. Mas quando estamos com a vontade de Deus como um dos principais crivos dessa lista do que a gente vai viver esse ano, a gente vai dizer como Jó. Jó 42:2 diz: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Em 2025, deixe Deus fazer planos. Tenha tempo com Ele para Ele te contar. Tenha vida verdadeiramente com Ele para que você saiba ouvir. E tenha posicionamento em obediência para que esses planos entrem na sua lista. E esses planos não podem ser impedidos. A última parte desse versículo, que é a principal parte que muda tudo com relação aos nossos planos para um novo ano. Será, a primeira parte, que para o Senhor, a segunda parte, há alguma coisa impossível? Sara, quando estava no centro da sua história, definitivamente ela achou impossível aquela promessa. Mas Deus disse: e para mim? É impossível? 1 ano depois, o filho da promessa, Isaac,
nasceu. Ontem à noite, eu, o Ramon e os meninos, a gente fez uma sessão cinema. Com o McDonald's, né? Porque o Ramon é o Ramon, quem frequenta o 18H sabe. E a gente gosta de fazer sessão cinema em casa, não é no cinema, é em casa. E a gente pede Mac. E aí a gente foi assistir aquele filme velho, crente, que chama Desafiando os Gigantes. Quem já assistiu esse filme? O Ramon lembrou desse filme e decidiu que ele queria mostrar para os filhos dele. Ainda mais menino, né, que gosta dessa coisa de esporte e tal. Para quem não sabe, envolve futebol americano. E os meninos, depois de muito protesto, eu não quero ver esse filme é velho, eu não quero ver, quero ver tal, Convencemos. E no final eles amaram. Mas esse filme, Desafiando os Gigantes, ele era maravilhoso porque ele retrata perfeitamente o crente. Que é o seguinte, esse cara, ele é o crente comum. Né? Vai na igreja, casadinho, tá tudo bem, tem seu trabalho lá no subúrbio, tudo tranquilo, seguindo sua vida, até que tudo dá muito errado. Esse é o momento da vida espiritual maravilhoso na vida do crente, né? Quando a gente está mais na pior, no fundo do poço, Deus olha de cima e fala: graças a mim mesmo, chegamos no ponto do filme que eu gosto. Né? Porque o filme está bem chato, bem morno, até que dá tudo errado. E aí o cara, assim, o carro quebra, a mulher não pode ter filho, tem um rato morto na casa dele. É maravilhoso, ele é bem clássico, assim, do ano da luta. Aí tem um rato morto, então a casa fede, a pia está quebrada. Aí o cara é muito ruim. Ele é treinador, o time dele é o pior time. E aí vai pior do que o outro ano. Todo ano eles vão mal. Mas aí ele já começa perdendo para o único time que era pior que eles. Então, assim, tá tudo muito terrível. Aí eles não podem ter filho, ele vai no médico, ele descobre que o problema não é da esposa, é dele mesmo. Que ele não pode ter filho. Aí começa um complô de todo mundo da escola para ele ser demitido. Ele escuta. Gente, não tem nada que dá certo na vida deste homem. Aí ele vai fazer o quê? Orar. É maravilhoso esse momento, né? Deus vendo a nossa própria vida e falar: que bom que chegamos na parte, né, que vai vir a mudança. E aí esse homem então pega a Bíblia, aí ele vai lá ter tempo com Deus, aí ele fala: Senhor, só o Senhor pode mudar essa realidade, socorro, né? Enfim, filme é filme, vocês sabem para onde vai. Mas esse filme é o clássico da vida do crente. A gente é um cristão bem mais ou menos até que o calo aperta. Quer ver um crente fervoroso? Meu filho, se tiver desempregado assim é sucesso para as igrejas. Desempregado. Solteiro mais de 40 anos, também é sucesso. Que mais? Me ajudem. Doença, crise no casamento. Olha, mulheres, nada de fingir uma crise para o seu marido vir para a igreja, hein? Essa estratégia não é de Deus. Gente, assim, tem uma lista de problemas terríveis que faz o povo virar crente do sapatinho de fogo, né? Vem no Shabat, não é? Cadê Delaine? Problema na economia dobra o Shabat. Brincadeiras à parte. Mas a verdade é uma realidade. Enquanto está possível, eu faço. Agora, se ficou impossível, aí eu preciso chamar alguém que resolve a situação. Sabe por quê? Porque você sabe que não existe impossível para Deus. Existem 3 realidades que são geradas pela situação do impossível na nossa vida. A primeira delas é clareza. Não é que mudou a realidade entre você e Deus, a diferença entre o homem e Deus. Não, você só passa a perceber
que você precisa mais dele. Em 1 Coríntios 12, quando Paulo fala do espinho na carne, ele fala: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Eu me aperfeiçoo na minha fraqueza, porque eu descubro que a graça me basta. Se está tudo bem, você não experimenta o gosto da graça. Se é possível, você não experimenta o gosto do milagre. Então é no problema mesmo que você tem clareza de que você é só um ser humano, frágil. Mas Deus é todo-poderoso. Ele é Deus. Então existe um lance da clareza durante o impossível. Mas também existe a dependência. Então, se Ele pode tudo e eu não posso o impossível, então eu preciso de você. Salmo 121, muito conhecido, que fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? De onde vem o meu socorro? Do Criador dos céus e da terra. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim: eu estou aqui na minha vida, olhando no que é natural. Eu estou olhando no pasto, eu estou olhando onde eu estou. Mas a hora que bateu o desespero, eu olho para cima. Eu olho para cima para onde? Para os montes, de onde vem o meu socorro vem, e aqui ele diz, do Senhor, que não é como eu sou, Ele que criou tudo. O Criador dos céus e da terra. Existe um momento que o salmista pode falar: você é meu pastor que cuida de mim, você é o meu amigo. Mas quando o BO chega e o calo aperta, ele fala: você criou o céu e a terra, Criador do universo, Deus infinito, sobre todas as coisas, poderoso, me ajuda. Você é a única saída. E eu não sei, a verdade é que aos olhos humanos, se a gente olhar todo mundo aqui, a gente vai ver quem está bem e quem está mal. Quem está bem é sortudo, quem está mal é azarado. Mas espiritualmente pode ser o completo oposto. Porque quem está mal, se tem clareza de que Deus é Deus, que pode todas as coisas e depende verdadeiramente, esse cara pode ser mais sortudo. O impossível pode ser a melhor porta aberta da sua realidade atual. Porque a gente acha que Deus abrir a porta do reino de Deus, que é a porta que está falando de Apocalipse 3, é simplesmente tudo dar certo agora. Não, é abrir a porta para que você conheça quem é Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. E se hoje não existe um grande impossível, que você possa aprender antes que ele venha. Porque a terceira realidade que acontece durante o impossível é o quebrantamento. Na história de Ana, quando ela clama ao Senhor um filho, porque ela também é infértil e não pode ter filhos, ela vai ao templo e ela chora tanto, mas ela chora tanto, que o profeta acha que ela está embriagada. E é isso que acontece quando nós precisamos que Deus intervenha na nossa vida. A nossa alma se conecta a Ele. Olha que interessante, a gente vive na atualidade uma mentalidade cultural onde a nossa alma precisa nos servir o tempo todo. Então, por isso que a gente busca ser feliz, estar feliz todos os dias, precisa algum bem-estar, algum prazer, para que a nossa alma seja o centro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Ser feliz é a coisa mais importante culturalmente hoje. Já existiram momentos que produzir era o mais importante, momentos que o coletivo era o mais importante, ou o heroísmo era o mais importante, ou
na época barbárie, que a violência, né, o poder, a dominação era o mais importante. Mas hoje, a alma está no centro, que o mais importante é ficar feliz. É por isso que está nessa época do vício das dopaminas, as dopaminas artificiais, tudo que gera um prazer momentâneo. A gente não consegue parar de usar, tudo é sobre estar bem, sentir bem. A gente vê rede social, é sobre um café, um chá, um pôr do sol, tudo isso é dopamina, né? Tudo é um bem-estar, né? Se a gente estivesse em outra sociedade, em outra cultura que fosse dominação, sei lá, gente, matei hoje matei o Gnu, entendeu? Mandei não sei quem, esses todos são meus empregados. Em outra sociedade, mas na nossa é tipo, olha a minha vida, uma rede, de manhã uma rede, de tarde um café, de noite salmão, com filme na Netflix. Tudo isso é prazer dopamina, porque existe uma centralidade em estar bem. Olha como estou bem. Pijama de flanela, entendeu? É tudo. Pijamas fofinhos. Gente, eu penso que se fosse em outra sociedade, seria levemente patético aquilo que a gente compartilha, né? Porque entendam, eu não estou julgando vocês como se eu não estivesse nisso, é lógico, entendeu? Aqui, comprei um pijama de flanela, olha que macio. Tudo é sobre, estou cada vez mais confortável, né? Até quando vai malhar. Malha e fala, endorfina, serotonina, entendeu? Tipo, gente, eu sofri, mas estou bem depois. Os hormônios do bem vieram. Porque é um pouco sobre eu me sinto bem. Mas o impossível, ele muda a realidade da alma. Porque enquanto a gente está correndo atrás para ficar bem, existem coisas que nos fazem ficar mal. E às vezes ficar mal nos leva para o bem. Entendo o que eu estou querendo dizer aqui. Não estou fazendo uma ode ao sofrimento. Porque Deus não quer que a gente viva sofrendo. Ele quer nos trazer conforto. Ele quer nos trazer alívio. Ele quer sim nos trazer bem-estar. Ele fala, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele tem alívio para nós. Mas se o seu caminho estiver fora da rota, às vezes o impossível te faz chorar na presença de Deus. E o quebrantamento do coração leva ao mover de Deus em seu favor. Deus ouviu o choro de Ana. Deus ouviu o choro de Agar. Agar era a serva de Sara, que foi expulsa, porque Sara ficou com ciúmes dela. Ela e o seu filho foram jogados no deserto, e eles ficaram chorando lá. Então talvez hoje, alguns estão vivendo o que Sara viveu. E Sara conheceu a Deus, o Deus que realizou a promessa. Mas talvez hoje, alguns estejam como Agar e o seu filho Ismael, chorando no deserto. E é importante falar isso no começo de 2025, sabe por quê? Porque Deus é Deus daqueles que estão vivendo realizações, mas Deus também é Deus daqueles que estão vivendo tristeza. Deus é Deus de todos, e Deus ouviu o que Sara falou e falou, existe impossível para o Senhor, mas Ele também viu o choro de Agar e Ismael, e a sua misericórdia os alcançou. E Deus fez uma promessa para Ismael, muitíssimo semelhante à promessa de Isaac. Então eu quero dizer que se você começou o ano e o seu coração chora, chore na presença de Deus, porque Deus ouve. E eu quero dizer, Ele é o Deus do impossível. Quem se relaciona com Deus descobre uma coisa, e que é o final dessa mensagem, e que é o ponto crucial: não existe impossível para Ele. Qual é o seu impossível? Ele não é impossível para Deus.
Érica, mas eu estou numa situação financeira completamente destruída. Mas Deus pode reescrever a sua história. Érica, mas eu tenho o sonho de ter uma família. E eu me sinto a pessoa menos desejada, menos querida. Eu posso dizer e te garantir que Deus pode fazer do impossível possível na sua vida. Quem conhece a Deus e se relaciona com Ele, os possíveis entram num lugar tão pequeno. Porque o que a gente lembra lá na frente, na nossa história, foram os impossíveis que Ele fez. Na nossa caminhada, a gente consegue tanta coisa que foi possível por esses braços, que foram possíveis pelo nosso trabalho, pelo nosso dinheiro, pela nossa saúde, mas os impossíveis são os que permanecem. São as histórias dos impossíveis que fazem geração após geração cristãos perseverarem na fé, porque Jesus é real e Ele é o Deus do impossível, Ele fez o impossível. Jeremias foi um profeta que viveu dores, mas ele disse: ó Senhor meu Deus, com teu grande poder e com a tua força fizeste o céu e a terra, nada é impossível para ti. E existe um texto no Novo Testamento que diz a mesma coisa, mas aqui não traz como um questionamento, mas como uma afirmação, vinda do próprio anjo mensageiro do Senhor, anjo Gabriel, quando ele vai se encontrar com Maria. E ele tem algo para dizer para ela: Maria, Deus te escolheu, e você vai engravidar do Espírito Santo, do Filho de Deus. E o seu nome vai ser Jesus. E ela diz: não é possível. Eu sou virgem ainda. E o anjo mensageiro diz: sabe a sua prima Isabel? Ela é velha, ela é idosa. E todo mundo dizia que ela nunca ia poder gerar. Mas ela está exatamente agora, grávida de 6 meses. Sabe por quê? Lucas 1:17. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. E esse ano é o ano profético da porta aberta. E eu vou te falar o que é essa porta aberta. Não é a porta que homem e mulher abrem. Não é a porta que você vai abrir com o seu braço. É a porta do reino de Deus. É a porta da vontade de Deus vindo à terra. É a porta do sobrenatural. É a porta dos impossíveis caindo por terra. E os olhos humanos glorificando o nome de Deus porque Ele se manifestou. Essa é a porta aberta. Para alguns vão ser porta de emprego, sim. Para outros vão ser porta familiar, sim. Para outros vão ser porta de relacionamento, sim. Mas não importa. O que importa é a vontade de Deus para você. Quando João Batista, esse primo que nasceu por um milagre, na gestação de uma mulher que não tinha idade para gerar, ele que é primo do Filho de Deus, que veio ao mundo para provar que Deus está além do que é natural e para salvar uma humanidade pecadora. Mais de 30 anos depois, quase 33 anos depois, João Batista preso, Jesus no seu ministério. Qual é a marca de Cristo? O amor. Qual é a marca das mãos de Cristo? Os milagres. Porque quando Jesus começou, não existiram impossíveis para Ele. João Batista preso, e João Batista sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele manda um recado perguntando: me fala, chegou o reino de Deus? Chegou? E eu imagino que incrível que foi para ele pensar, porque o ministério dele foi falar: preparem-se, arrependam-se, o reino está chegando, o reino está chegando, o reino está chegando. E ele manda os discípulos perguntarem: diz para mim, chegou? Só diz que chegou.
Jesus não respondeu: avisa que chegou o reino de Deus. Eu manifestei o reino de Deus. Ele fala para João: primo, você é o milagre. Eu sou o milagre. Mas saiba, o milagre não parou aqui. João, os cegos vêm, os coxos andam, os mortos vivem. O evangelho é pregado aos pobres. A sociedade foi quebrada pela glória do Rei dos Reis, que veio milagrosamente para que o reino seja manifesto. E o reino vai ser manifesto na sua vida, não para a sua glória, mas para a glória do nome dEle. Não existem impossíveis para Deus. Por quê? Porque Ele é glorificado quando cada impossível é quebrado e colocado ao chão, porque Deus existe, Cristo é real, Ele está neste momento assentado no trono de glória, e o impossível vai vir ao chão quando a glória de Cristo for manifestada na igreja de Cristo. Existe igreja de Cristo aqui? Então alimente a sua fé. Alimente a sua fé, porque onde há fé, Deus manifesta o seu reino, e onde Ele manifesta o seu reino, o sobrenatural acontece, e não há impossíveis para o Senhor. E onde não há impossíveis para o Senhor, olhos veem que Deus existe e que Deus é a salvação do mundo. Lá existe salvação, lá existe transformação, lá existe amor, e nós precisamos disso. Então vamos realinhar o desejo para 2025. Se você fez uma lista medíocre, reescreva a sua lista hoje. Se a sua lista é só ler mais livros, ir mais na academia, comer mais alface, glória a Deus, faça isso, mas não faça. Não ouse escrever uma lista medíocre perante o Senhor, porque hoje Ele quer realinhar a vontade dos céus de manifestar o reino de Deus no meio do seu povo. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Eu vou pedir para o louvor vir aqui. A eternidade está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Ele nos conecta à eternidade de Deus. E quando nós entendemos que Deus é real, e que não existem impossíveis para Deus, mas perante o Senhor, eu não quero pouco, eu não quero esse mundo, eu não quero essa glória, eu não quero viver por dinheiro, que a minha lista não seja sobre ter mais dinheiro, que a minha lista não seja sobre ter mais aplausos, ter mais reconhecimento, que a minha lista seja sobre estar na vontade de Deus. Deus quer prosperar você. Se for para a glória dEle, que aconteça. Se não for, que você seja livrado de qualquer sucesso que vai te afastar do Senhor. Que você seja livrado de objetivos errados, que você seja livrado. O Espírito Santo deseja que você reflita. Será? Será que os seus planos estão alinhados ao dele? Será que você está vivendo medos porque você acredita que as piores partes da sua vida não podem ser resolvidas? Será que você pensou em Deus na hora de colocar os seus desejos e os seus planos? Será que a opinião dele importa? Será que a vontade dele importa? Será que ele está no centro? Esse é o questionamento mais importante. Será que ele está no centro? Eu poderia fazer um apelo para alguns virem aqui e se posicionarem perante o Senhor, mas eu desejo honestamente que todos se posicionem. Deus muda realidades.
Deus muda realidades, Deus muda as realidades mais impossíveis, Ele muda completamente. Coloque o Senhor no centro. Agora, se você tiver um impossível, eu gostaria de convidar para vir aqui. Sabe por quê? Porque é lindo na história de Ana ela ter ido à casa de Deus, pedir algo ao Senhor. E ela foi tão vulnerável e tão honesta e tão sincera, que ela chorou de uma forma que muitos se envergonhariam. Ela foi verdadeiramente vulnerável lá, clamando: Senhor, me ouve. E ela diz na Bíblia: me ouve. Faz o impossível, Senhor. E eu quero dizer que Deus te ouve. Se você tem um impossível, vem aqui. Porque não existe impossível para Ele. É impossível para você, mas para Ele não. Se existe um vício que você não venceu, e você já tentou muitas vezes, e você não conseguiu sozinho. Se existe uma dor que você não pode curar, se a sua situação, se a sua família, se a sua vida, sua carreira, se foi tudo por água abaixo, para Deus, a sua vinda aqui tem valor. Eu peço que vocês venham aqui. Alguns ficaram no cantinho, o pessoal está no corredor. E eu quero dizer uma coisa: quando a porta do reino de Deus se abre, e essa é a promessa de Deus para esse ano, Deus faz. Deus faz. Deus faz, Ele é todo poderoso. No Velho Testamento, quem conheceu a Deus diz: não há impossível para Deus. No Novo Testamento, quem conheceu a Jesus disse: não há impossíveis para Deus. E hoje, na nossa geração, na nossa sociedade, pode estar tudo corrompido, mas quem conhece a Deus pode declarar: não há impossíveis para o Senhor. Eu sinto te fazer um último chamado. Quem está lutando agora com incredulidade, o Espírito de Deus, Ele é nosso auxiliador e Ele nos auxilia, inclusive na fé. A fé é um dom de Deus também. Alguns movem em fé sobrenatural, e a verdade é que a fé do impossível não é algo humano. Ela precisa ser gerada por Deus em nós. Se você deseja entregar ao Senhor o seu coração e declarar: Senhor, eu sou fraco na minha fé, mas eu quero que nesse ano o Senhor cresça a fé em mim, e que eu possa viver o sobrenatural, mas antes do impossível, eu quero ser uma pessoa cheia de fé em quem Tu és. Eu vou pedir para você vir aqui. Se você quer um derramar de fé, um derramar de fé, Espírito Santo, começa a se mover agora. Porque onde não existe fé, o seu mover é parado. Inclusive o mover do próprio Jesus, onde Ele foi rejeitado como Deus, que pode. Ele não operou milagres. Então, se você deseja clamar ao Senhor, Espírito, vem mover com fé. Move no seu povo a sede da fé. Mais do que a sede do sucesso, mais do que a sede de bens, mais do que a sede do amor dos homens, mais do que a sede do reconhecimento. Que haja uma sede em viver num relacionamento de fé com o Senhor, de intimidade. Para ter intimidade é necessário fé. Então venha. Eu gostaria de orar por vocês, um pouco mais perto aqui. Quem quer uma oração sobre um derramar de fé? Não tenha vergonha, todos nós precisamos crescer em fé. Que Deus nos livre
de uma mente humanista, que Deus nos livre do intelectualismo, que Deus nos livre do materialismo e que Ele nos leve a regiões sobrenaturais, espirituais, para que sejamos crentes espirituais verdadeiramente. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por muitos que estão vindo. Glória a Deus. Nós glorificamos o seu nome, nós glorificamos o nome de Jesus Cristo, que por meio dele nós nos reconciliamos com o Deus do impossível, o Deus criador dos céus e da terra. Senhor, nós te adoramos e declaramos que essa é uma casa que crê. Essa é uma casa que crê que o Senhor é o Deus do impossível. Senhor, manifesta o seu reino, porque estamos prontos para viver aquilo que o mundo não pode ver, mas pelos olhos da fé, nós cremos que neste ano não viveremos o natural, mas a sua vontade sendo manifesta no nosso meio, dons, milagres, maravilhas, a sua bondade ultrapassando circunstâncias, o seu amor encobrindo transgressões, histórias sendo reescritas. No meio do seu povo, o mal se torna bem. No meio do seu povo, ladrões, assassinos se tornam homens de bem. No meio do seu povo, aqueles que são ateus se tornam cristãos. No meio do seu povo, onde há ódio, o amor entra. No meio do seu povo, famílias destruídas são restauradas. No meio do seu povo, carreiras quebradas e destruídas são reconstruídas sobrenaturalmente, com excelência, mas com portas abertas que homens não podem abrir e que homens não podem fechar, somente o Senhor. Tu és Deus e o Senhor é Deus neste lugar. Não existe glória para homens neste lugar. Nós rejeitamos glória na nossa vida e recebemos, Senhor, um lugar de adoração ao Senhor verdadeira. Eu declaro que quando a porta for aberta e os impossíveis caírem, nós glorificaremos o nome de Deus, porque tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele, no nome de Jesus. Volte para casa, revisite os seus planos para esse ano. Deus vai fazer grandes coisas, eu creio. Ele sabe o que é na vida de cada um, mas se você entregar a direção para Ele, entregar a caneta da sua lista nas mãos do Santo Espírito de Deus, grandes coisas vão acontecer no ano de 2025 na sua vida, eu creio. Glória a Deus.